Aliás, desculpe, eu nem me apresentei, eu sou a Ana Carla, e sou da Capina e sou da Rede Contar. Pronto, já está sendo transmitida no YouTube. Malu, Bárbara, Flávia. Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Esse é o primeiro Conversação, que é um espaço virtual de debate e diálogo realizado pela Rede Contar. Eu sou a Malu, eu integro a Rede Contar e também a equipe da Capina. A Capina é uma ONG com sede no Rio de Janeiro, que trabalha assessorando e apoiando iniciativas econômicas populares e solidárias em âmbito nacional. E nós estamos reunidas e reunidos aqui pelo Zoom, né? E também o evento está sendo transmitido pelo YouTube ao vivo. Então, a gente quer agradecer muito a cada um que se inscreveu, que divulgou esse evento, e, sobretudo, quem está aqui acompanhando conosco, né? A gente quer que esse espaço seja um espaço de diálogo, de troca, de participação. Então, deixe seus comentários aqui, também pelo YouTube, que é esse o objetivo do espaço. Boa tarde, gente. Eu sou Bárbara. Eu também faço parte da Rede Contar e também faço parte da ONG Capina. Nossa proposta é que esse evento hoje, que ele seja muito proveitoso, então que as nossas falas sejam curtas, para que haja mais espaço para o debate e que se garanta uma maior participação do número de pessoas nos debates. Assim, para iniciarmos, né, essa conversa, esse diálogo, algo importante que a gente precisa fazer é discutir, né, com vocês, na verdade, e apresentar para vocês o que é a Rede Contar, que está promovendo esse espaço com um tema que é tão caro para nós, do campo popular. Então, para fazer essa apresentação agora, a gente vai ler o nosso breve manifesto. Vamos lá. O que é a Rede Contar? A Rede Contar surgiu do encontro e da certeza de que é possível pensar e fazer uma contabilidade voltada para as iniciativas econômicas populares e solidárias. Somos militantes e militantes, pesquisadores e pesquisadoras, assessores e assessoras, educadores e educadoras populares e trabalhadoras engajados e engajadas em desmistificar a linguagem e a prática da contabilidade tradicional, assim como sua abordagem jurídica e tributária. Sem dúvida, a contabilidade popular já existe em todos os cantos do nosso país e resiste, especialmente onde há uma associação, uma cooperativa popular, uma iniciativa da agricultura familiar, um grupo, formalizado ou informal, no campo e na cidade, pois em qualquer que seja a região do Brasil, existe uma prática que convoca todas e todos nós a pensar cotidianamente em estratégias e arranjos para a construção de uma outra economia. Nosso intuito, ao construir a Rede Contar, é fundamentalmente agregar, conectar e valorizar as diversas experiências e empreendimentos e jeitos de fazer espalhados pelo nosso país. E, sobretudo, criar coletivamente outras e novas estratégias e formas para consolidar a contabilidade numa perspectiva crítica e popular. Você continua, Bárbara? Continuo, Malu. Para isso, juntamos e congregamos múltiplas áreas do conhecimento, e não apenas a contabilidade, pois entendemos que o caminho para transpor as barreiras existentes passa por subverter o campo disciplinar e ter como essência as realidades vivenciadas diariamente. Reunimos práticas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, universidades e pessoas de todo o país que acreditam na potência da educação popular. Nos encontramos no encruzilhada. Sabemos que a contabilidade, as legislações e o ordenamento tributário não foram pensados tendo em consideração as iniciativas econômicas populares e solidárias. E, a partir e por meio desta, vamos produzir esquinas de liberdade. A contabilidade precisa compreender e traduzir as variadas práticas exercidas, não obstaculizar as diversas formas de comercialização
produção, engessando todos em um padrão não pensado para empreendimentos autogestionários. Rede Contar, para reafirmar que uma economia inclusiva é possível. Rede Contar, porque a economia popular alimenta e sustenta a vida. Rede Contar, porque somos um universo de trabalhadores e trabalhadoras nas iniciativas populares. Rede Contar, porque a contabilidade pode e deve ser popular. Como funcionamos? A Rede Contar realiza encontros mensais, virtuais, para se organizar e desenvolver estudos coletivos. Além disso, nos propomos a realizar eventos e espaços de formação ampliado em parceria com as iniciativas econômicas populares. Se quiser participar de algum dos nossos encontros, é só chegar. Então, pessoal, como puderam ouvir, né, esse bonito manifesto e carta que a gente construiu coletivamente, estamos interessados, né, em construir e disseminar uma contabilidade popular com um foco diferente da tradicional que a gente conhece. Então, a gente está reunido aqui hoje na sala do Zoom com participantes da rede, né, Contar, e com pessoas que se inscreveram para o evento. Além disso, temos duas convidadas muito especiais que se dispuseram a vir conversar conosco aqui hoje sobre os desafios da comercialização para as cooperativas populares. Então, a gente queria dar muito boas-vindas e agradecer a Luzinete Assis Barreto da Silva, da COBAFS, que é a Cooperativa de Beneficiamento e Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar de Feira de Santana, e a Maria Nilza, da Conceição Santos, da Cooperrede, a Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, Luzinete, ao seu dispor. Estamos aí para contribuir da melhor maneira possível. Boa tarde, eu sou Maria Nilza, sou coordenadora geral da Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia, a Cooperrede. Para mim foi um prazer imenso receber esse convite de vocês, porque é sempre bom podermos estar juntas, né, para dividirmos um pouco do que a gente sabe, e eu costumo dizer que aprender muito mais. É uma felicidade ter vocês aqui hoje conosco. Esse encontro vai ser facilitado pela Rede Contar, que já foi apresentada através do nosso manifesto, e por Flávia Pita, que faz parte da rede, está na caminhada com a gente desde o início. Ela também é professora, integrante da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária, da UFS, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Flávia, está com você. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Estão me ouvindo? A gente está aqui hoje na primeira conversa-ação, né? Que a gente está querendo que sejam muitas, né? Estou falando aqui da Bahia, de Feira de Santana, tanto quanto Nilza e Luzinete, que a gente conhece aqui como NET, e vou, assim, tentar mediar essas apresentações iniciais. As companheiras vão falar um pouco sobre sua experiência na frente das cooperativas, né, que elas, enfim, participam, das quais elas participam, e depois a gente vai compartilhar também um pouco as perguntas que as pessoas que se inscreveram fizeram, né, e vamos abrir uma roda, né, de conversa para dividirmos aí o que nós sabemos, o que nós não sabemos, o que nós queremos saber. É isso aí. Então, todos e todas apresentadas, mais uma vez, muito obrigada. Flávia, a bola está contigo. Vamos começar essa conversação aí. Vamos lá. Eu acho que é interessante a gente explicar que, como as meninas que me antecederam, né, falaram, nós temos nos encontrado, essa rede está nascendo, a gente está meio que se apresentando para o mundo hoje, né? Mas a gente já se conversa há algum tempo, tem discutido e estudado vários textos, várias questões e tal.
Uma delas, né, é a questão da comercialização das cooperativas, né? A gente tem gente aqui em vários lugares do Brasil com experiências diferentes, com tipos diferentes de iniciativas, e, como eu falei, a gente escolheu começar aqui com as cooperativas, a partir de uma articulação com a incubadora de iniciativas da economia popular e solidária de Feira de Santana, da UFES, né, da qual eu faço parte. Então, a gente teve mais ou menos, né, mais de 100 pessoas inscritas, fizeram muitas perguntas interessantes, a gente vai apresentar essas perguntas depois, mas vamos começar, né, passando a palavra para a NET. Infelizmente, NET teve um problema com a câmera, a gente vai ouvi-la, mas não vai vê-la, né? Mas, enfim, vamos poder aproveitar muito aí da experiência da COBAFES, que é a cooperativa que ela está à frente. Então, NET, passo para você a palavra, né? A gente combinou mais ou menos uns 10 minutos, você fala um pouco da experiência da cooperativa, da questão do problema que é a comercialização, dos desafios que vocês enfrentam. É isso. A gente volta e passa para Nilza. E, né, a gente vai se ver, né? Como aqui zona rural, né, é meio complicado a internet, mas vamos tentar fazer alguma coisa, né? Bem, gente, como já falei, Flávia já falou, Luzinete, eu sou presidente da COBAFES, né? Sou uma liderança da comunidade também, aqui da Lagoa das Pedras, do distrito de Jaíba. E aí a gente aqui está fazendo o que pode a respeito de pôr em pé e continuar em pé dessa COBAFES, né? Que nós já estamos aqui desde 2012 galgando assim essa firmeza de não cair por conta de muitos enlaces que tenta a gente ficar de pé, mas com nossa força, nossa garra, nossa determinação, a gente está aqui firme, né? Tendo ajuda assim de muitos parceiros nossos, como agora mesmo a incubadora chegou junto da gente para estar alavancando e nos sustentando um pouco em relação a vários conhecimentos, principalmente em relação à comercialização, né? Nós entramos nessa questão de cooperativismo por conta de vendagem mesmo, né? E nós, um grupo de associação comunitária vendia pelas feiras livres, alguns mercadinhos da comunidade, mas aí surgiu a oportunidade da gente migrar para o PAA, né? Vender para o PAA. Ainda 1 ano, 2 anos a gente vendeu, mas depois de 2 anos acharam por bem a associação sem fim lucrativo não está participando de vendas, né, para a merenda escolar. Então, foi aí que surgiu a oportunidade e a ideia, né, da gente formar a COBAFES, que somos em 7 distritos, né, 8 comunidades, que aí demos as mãos e formamos ela para não ter que sair de dentro do PENAI, né? Então, nós trabalhamos hoje com Humildes, Tanquinho, Jaíba, Matinha, São José e Tiquaruçu, uma parte de Tiquaruçu. E várias outras comunidades que estão dentro desses distritos, porém, estão assim, mais afastadas. Então, assim, o primeiro ano foi uma beleza. Depois do segundo ano, já foi mais travado por conta de outras e outras cooperativas formarem também pelo montante, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente continuou vendendo. O primeiro ano foi de 1.200.000 de contrato, depois foi baixando,
por conta de políticas partidárias, né? Então, a gente já foi baixando, até que em 2012 nós assinamos contrato e não entregamos, porque não pediram. Foi aí prestes a Covid, né? Então, alegaram que diminuiu os pedidos, não sei o quê, BBB, e terminou que a gente não entregou um contrato de 370 e poucos, 573 mil. Não entregamos, eles não compraram. Mas a gente sabe questão política, né? Mas, mesmo assim, a gente continua aí na garra. A gente também conseguiu acessar o PA direto. Vendemos também 2 anos, mas as questões burocráticas deixam a gente assim, meio no canto. Questão política também, a gente... questão de associação não estar atrelada à politicagem. Então, aí, por isso, fica colocando sempre a gente no canto. Se der, nós temos qualidade, a gente faz nossa roça, a gente tem produto de qualidade, a gente tem abundância de frutas, polpa de fruta. A gente sempre está procurando fazer o que a gente, assim, se aperfeiçoar, capacitar pelo Senar. Nós temos vários certificados que a gente sempre está buscando, todo o pessoal da Cobasys. Só que quando chega na parte de comercialização, o negócio pega. Pega por conta de que a gente não está atrelado à politicagem. A gente quer mostrar nosso potencial de qualidade de produto. Aí vem imposto que é caríssimo. Aí é quando eu mesmo digo assim, que nós de cooperativa popular, nós não temos renda fixa, mas tem despesas fixas. Imposto caríssimo do município para a gente acessar determinadas projetos, a gente tem que ter certidão negativa. Certidão negativa a gente só consegue se a gente pagar um imposto caríssimo. No início do ano, desse ano, a gente, sem vendagem, um imposto da prefeitura daqui do município de Feira, um imposto chamado TFF, foi cobrado 3.000 e tanto, para quem não está vendendo, 3.600 e uma fração. Então, por conta da gente não ter vendagem, como eu falei, vendagem fixa, mas despesa fixa tem, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para a gente ter que estar fazendo das tripas coração, como diz o popular, para pagar um imposto, por muito pedir para fazer desconto, para alegação de que a gente não está vendendo e tal, pagamos 1.800. Mas, de qualquer forma, é um valor alto para quem não está vendendo, né? Mas a gente, com pouca coisa, vendendo nas feiras livres, a gente migrou agora para a incubadora, onde o pessoal sempre está nos ajudando muito em relação a estar divulgando nosso produto, nosso trabalho, né? E vocês, todo mundo sabe que quando a gente passa a fazer determinados publicação do nosso trabalho, a gente tem mais aqui se empenhar mesmo para que dê certo, não é isso? Mas o negócio é meio complicado, meio árduo mesmo, a questão da gente cooperativa popular, por conta de afazeres que a gente não está com um fundo, né? Quando a gente tem um capital de giro que a gente pode estar usando e depois colocar lá, a gente pode apostar em determinadas coisas, né? Mas quando não tem,
aí a gente fica no pinga-pinga quando é chamado, né? Então, gente, quando a gente corre para uma cooperativa, a gente pensa que é uma coisa que vai dar certo, a maioria dos nossos cooperados, nós somos 67 cooperados. Todos que se associam, se associa no intuito de vender, que seja muito, que seja pouquinho, mas quer vender. Mas se não vende, então não quer contribuir. No nosso estatuto, quando a gente conversa para associar o pessoal, a gente fala bem, sim. Tem direitos e tem deveres. A gente lê sempre os deveres primeiro, para depois os direitos. Mas o pessoal só grava os direitos, os deveres não. Né? Então, deveres, vamos dizer assim, a cooperativa teve um prejuízo X. No demonstrativo que a gente mostra na Assembleia, a sobra foi X, mas o déficit é bem maior. Então, quando fala lá, eles perguntam logo, e o que é que a gente vai fazer? Às vezes a gente dá sugestão de fazer, correr para fazer um evento, assim, para poder adquirir um fundo, para poder ali botar lá. A gente faz um malabarismo, e se tem uma venda pequena, como a gente é acostumada a só deixar destinado para a cooperativa, para o fundo da cooperativa 15%, a gente procura fazer de uma forma para que um só produtor entregue, tire só a despesa e o restante fique lá no fundo para poder a gente estar pagando essas despesas que fixa vier a ter, né? Então, é um jogo de cintura muito grande que a gente tem galgado em relação à nossa comercialização e nossa mantência da nossa cooperativa, né? Há poucos dias, a gente adquiriu aí, acessou a chamada pública do município. É uma coisa assim que a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, porque assim, existe a centralização de determinada cooperativa que está lá dentro, que é indicada por os graudões, eu vou chamar assim. Então, é sempre eles que estão abarganhando tudo. Houve uma chamada pública esse ano, onde a Cobafes foi aprovada para estar entregando a merenda escolar. Saiu no edital 6 milhões e uma fração. Como a gente tem que acompanhar nossa DAP jurídica e nossos associados, a gente só orçamentou em 1.200.000 e pouco, né? Para não dar coisa errada, porque se sabe que para a gente vender, a gente tem que ter o geral assim, do valor que cada produtor tem direito a vender, não é isso? Então, passou. Com uns 15 dias que a gente estava esperando a chamada para a gente levar os produtos de amostra, mandaram que a gente aguardasse para esperar que ia haver um novo edital. Brincadeira? Na data que foi para a gente apresentar, gente, nossa certidão municipal venceu um dia antes. Mesmo assim, corremos, pagamos o imposto e levamos o envelope. Mas, de qualquer forma, a gente paga o imposto, mas não sai a certidão no mesmo dia, só sai com 24 horas.
Lá dentro, na hora que acabamos de lacrar o envelope, que botou lá na mesa, o contador mandou a certidão. Eu corri, ainda fui imprimir e fiquei na pasta. Mas quem disse que passou é brincadeira. Então, é como eu digo assim, viu, gente, para encerrar a minha fala, eu digo que a gente, no meio desses tubarões, que eu chamo de tubarões, e a gente precisa abrir nossos olhos, principalmente essa época de política, a gente tem capacidade, a gente é documentada, a gente procura estar tudo certinho, mas a gente precisa abrir nossos olhos, ver como é que a gente vai trabalhar em cima desses editais. Porque não teve conversa, não só eu, como mais umas duas lá, que aconteceu a mesma coisa, viu? Então, a gente precisa ver como é que a gente tem que trabalhar com esses editais, porque existem indicadores, a gente dentro do OpenAI, a gente sabe que nós temos direito. A gente não pode querer saltar nem burlar o que é dito pela legislação, mas a gente pode muito bem ver o que é que rege por trás daqueles bastidores. A gente vai, com o tempo, eu sei que a gente vai conversar mais. Obrigadão pela oportunidade. Obrigada, Nete. Vocês, né, a gente já tem aí uma amostra de uma série de questões. Eu anotei aqui, por exemplo, as questões das dinâmicas da política municipal, a questão da burocracia, o problema dos tributos, né, dos impostos, a questão do financiamento, do capital de giro, o problema da divulgação para comercialização. Aí, para o pessoal que está na zona rural, o problema da DAP jurídica, das DAPs, né, que agora vai ser o CAF, enfim, os tubarões, como o Nete fala, enfim, vários elementos que a gente pode depois resgatar para discutir, também com a contribuição de Nilza, da Cooperrede. Então, eu passo para ela agora a palavra, para ela contar um pouco também dos desafios que vocês enfrentam lá na Cooperrede. Obrigadão, Nete. Estamos aqui. Oi, meninas. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas, e todos que estão aí, né, presente. Gente, em primeiro lugar, eu quero pedir mil desculpas a vocês, porque minha aparição carro de som aqui na rua, eu não sei se está interferindo, mas infelizmente eu já fechei tudo que eu podia e mesmo assim está parecendo que está aqui do outro lado da parede. Mas são coisas que fogem do nosso controle, né? Enfim. Então, a nossa realidade não é muito diferente da realidade de Nete, né? Eu posso chamar ela de Nete, que a gente também já se conheceu na feira, estamos aí nessa luta e labuta do dia a dia. A nossa cooperativa é uma cooperativa de mulheres. Temos uma abrangência de 3 territórios, né? Então, ela Nilza, vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, porque como tem esse som de fundo, ele às vezes se interrompe. Né? Isso, tá bom? Pega água para mim, Gui. Então, como eu estava falando, né? Temos a interferência de 3 territórios. A abrangência de 3 territórios, que é a Bacia de Jacuípe, Portal do Sertão e o território do Cinzal, né? Aí, como a sede fica em Feira de Santana, mas temos essa abrangência nesses 3 territórios. É uma cooperativa de mulheres, como eu já falei, estou à frente dela desde 2020, 2019, na verdade, né? Mas assumi de fato mesmo em 2020. A nossa realidade não é muito diferente da Copapo, porém, a gente trabalhava muito com questões de projetos, com fornecimento de alimentação, que nós temos um buffet, e o projeto era mais projetos que a gente acessava era mais
a nossa fortaleza. Mas com as políticas, o cenário político mudou, né? E aí esses projetos foram todos retirados. E aí, quando eu assumi, de fato, em 2020, foi no auge da pandemia. Então, a gente teve certeza, eu tive certeza que a gente ia fechar as portas. Porque a gente só vivia dos projetos, não tinha mais. A gente estava vivendo, no momento atual, de alimentação, que era o buffet, e hospedagem, essas coisas que no nosso espaço aqui também a gente consegue fazer, hospedar uma quantidade pequena de pessoas. Nada disso poderia acontecer mais. Então, não tinha como a gente se manter, não tinha como a gente pagar as contas, porque os impostos tem que pagar. A gente, para se manter aqui, a gente precisa se alimentar. Então, não tinha como. Mas, assim, eu costumo falar que Deus é muito bom quando uma porta se fecha, a janela se abre. Se a janela não se abrir, uma greta, uma flecha assim na janela se abre. E não foi diferente, né? Porque no momento de tanto desespero, tanto sofrimento, né? Porque foi algo novo que aconteceu no mundo, então para todo mundo foi uma situação muito difícil, que eu não preciso nem explicar, porque todo mundo sabe, né? Que passou por essa situação. Mas aí chegou um projeto das máscaras, e a gente, quando soube desse projeto, a gente lutou, a gente correu atrás, a gente temos uma parceria muito forte com o MOP também, e com outras cooperativas que são parceiras da gente, e aí a gente se uniu e lutou, correu atrás e conseguiu esse projeto das máscaras. E esse projeto, ele fez com que a cooperativa não se fechasse. E além da cooperativa não se fechar, a gente conseguiu botar comida na mesa de muita gente. Não só foi nossas cooperadas, não, porque teve a participação de mais 3 territórios dentro desse projeto das máscaras. E a satisfação que eu tive de chegar, descer como eu estou descendo para a base, que eu chamo base, indo mesmo na sede dos grupos, das associações, na qual faz parte dessa cooperativa aqui, e as mulheres falar que muitas não tinham que botar na mesa. Muitas, as mães, as filhas não sabiam como segurar as mães dentro de casa, porque elas gostavam de sair, de fazer suas feiras, de fazer isso, e não entendia no momento aquele desespero. E foi uma forma que apareceu para que elas trabalhassem e tivessem o dinheiro dela. Pouco, sim, mas o dinheiro naquele momento era fundamental, mas ocupar o tempo e a mente era muito mais. Então, foi um retorno que a gente teve, e eu costumo falar que de tudo a gente tem que tirar o lado positivo. Foi uma das piores fases da vida de todos nós, mas aconteceu isso de positivo. Aí isso fortaleceu a gente, e foi daí que a nossa cooperativa sempre teve um ponto de comercialização dos produtos das agricultoras. Mas sempre foi um ponto bem, digamos assim, as vendas basicamente aqui, quando tinha um evento, porque a nossa sede é em um lugar, digamos que pouco movimentado, as vendas eram muito poucas, e a partir desse momento a gente viu que tinha que fazer alguma coisa, né? Porque as máscaras terminou. E aí? As coisas não voltou a funcionar assim de uma hora para outra. E o que é que se faz? Aí a gente começou a focar mais na comercialização. Começamos a focar mais, começamos a fortalecer os outros pontos de comercialização que já tem, que já existia da cooperativa, abriu mais um, e conseguimos também 2 trilhos que colocamos em 2 cidades, onde temos representação também. E aí a gente entendeu que tinha que ir além disso, que a comercialização era do momento, tinha que ser aquilo, porque não tinha para onde a gente ir. Ou a gente fazia algo de novo, ou então fechava as portas. E aí a gente começou também com o aplicativo, e aí a entrega delivery, né? E aí as feiras começaram a voltar, né? E a gente também já tinha lutado para conseguir entrar
na feira da incubadora na UFES. Ainda não tinha tido sucesso, mas hoje já temos esse sucesso, graças a Deus, estamos lá. E estamos em vários outros espaços também. Está sendo fácil? Não, não é. Primeiro porque nós temos muito grupo informal, a cooperativa vem lutando para se reerguer. Os produtos das nossas mulheres, a maioria não consegue, não está formalizado para entrar no grande mercado, entendeu? Então, ainda está sendo um trabalho de formiguinha. É uma luta que não é pequena, mas que a gente não desiste, né? Nós estamos trabalhando nessa expectativa de conseguir o melhoramento dos produtos das mulheres cada vez mais, porque se a gente não conseguir capacitar as mulheres, fazer com que esses produtos delas também tenham uma condições de colocar dentro do mercado. Quando eu falo condições de colocar dentro do mercado, eu estou falando na burocracia, né? Que é os códigos de barra, tabela nutricional e etc, etc. Porque qualidade dos produtos tem, né? Isso a gente tem certeza que tem. Aí a gente vive nessa luta e nessa labuta, um dia após o outro. A gente não desiste de jeito nenhum. As coisas... a gente acabou se distanciando um pouco das mulheres, porque, como eu falei, a sede da cooperativa em Feira de Santana, e a gente costumava, 2 vezes por mês, conseguir reunir um tanto de mulheres dessas aqui na sede da nossa cooperativa para fazer um curso de capacitação, para fazer umas rodas de conversar sobre política. As rodas de conversa para uma ouvir o que a outra tem a dizer, fortalecimento. E, ultimamente, nós não estamos conseguindo fazer. E isso faz falta demais, não só para a gente que estamos aqui na frente da cooperativa, mas principalmente para elas. Eu tenho certeza disso. E a gente sente muito essa falta, mas a nossa luta é árdua, mas a gente não desiste de jeito nenhum. A gente luta dia por dia e na expectativa que a gente alcance nossos objetivos, né? Que é um dia ver o homem e a mulher do campo, viver no campo, não ter que sair do campo, para ir para a grande cidade, para depois a gente ver debaixo de uma ponte ou debaixo de um viaduto, porque essa é muita das realidades. Não que eles não são capazes, mas é que a cidade grande lá fora, como a gente vê, tem muitas, eu mesmo sou do interior aqui, chamada Água Fria, e que a gente vê muitas pessoas que, por falta de oportunidade na zona rural, tem que ir para a grande cidade para achar uma oportunidade de emprego, e às vezes consegue, mas a maioria das vezes é decepcionante, não consegue. Então, não é isso que a gente quer para nossos jovens, para nossas crianças. A gente quer que cada um viva no seu espaço, mas viva com dignidade, viva com qualidade de vida. E é por esses e muitos outros motivos que a gente luta e estamos aqui à frente, por enquanto, eu estou, né? Mas quando eu sair, outras virão, com certeza. E a nossa luta é sempre essa. A comercialização em si, que é nosso foco hoje maior aqui, assim, lutas e labutas. Conseguimos bater de porta em porta nas escolas aqui, porque a nossa luta, assim, a gente foi de porta em porta para conseguir acessar das escolas aqui em Feira, para conseguir acessar o PENAI estadual. A gente queria uma meta, a gente não alcançou, mas a gente alcançou um tanto e estamos lutando ainda, continuando batendo de porta em porta para ver se a gente consegue alcançar outras escolas, porque a gente precisa fortalecer esse homem e essa mulher que está lá no seu espaço, no seu território, na sua associação, seus grupos formais e informais. E o nosso papel, né, é esse, de ir em busca do fortalecimento, em busca de algo que a gente possa levar para essas mulheres e esses homens e essas crianças e esses adolescentes. Não sei se o meu tempo já se expirou, mas a gente vai continuar conversando. É basicamente isso, um pouco da nossa realidade, que eu acho que não é muito diferente da de Luzinete, né? Obrigada, Nilza. É muito importante a sua fala. Também eu estou aqui reunindo alguns elementos que aparecem aí
né, nas coisas que você nos conta. A pandemia, né, que para a economia popular e solidária foi um grande desafio, como para todo mundo. A questão das políticas públicas, né, a economia popular e solidária sofreu nos últimos anos com o retrocesso das políticas públicas, e você conta um pouco disso. O desafio de criar pontos de comercialização, né? A questão da venda online, né? Que é uma novidade, está todo mundo aí lutando para descobrir como faz. A questão da informalidade, né? Eu vou mostrar aqui as perguntas que o pessoal mandou ao se inscrever, né? É interessante que a rede começou, na verdade, a partir de um curso, né? de formação de contabilidade popular proporcionado pela Capina, né? Esse curso fez com que pessoas... Ele ia ser originalmente no Rio, mas você vê, né, que de todo limão se faz uma limonada, acabou sendo aberto para pessoas do Brasil inteiro, por causa da pandemia. E aí nós, né, formamos um grupo do Oiapoque, tinha gente, né, de todas as regiões do Brasil interessados em discutir os desafios das burocracias, da contabilidade, da questão tributária. Não somos só contadores e contadoras. Eu, por exemplo, sou professora do curso de Direito, eu trabalho, por exemplo, com a questão da formalização. Então, tem gente de várias áreas da administração, da agronomia, da contabilidade, o pessoal dos movimentos, né? Enfim. E a gente foi se juntando na medida dos problemas, né? Que são, basicamente, e além, quer dizer, os que vocês nos contam e muitos mais, né? A questão dos requisitos para comercialização, código de barras, a gente aqui levou lutando né? Para descobrir os mistérios dos códigos de barra, a tabela nutricional. Uma coisa que eu acho que você fala que é muito importante, a questão do papel do trabalho coletivo autogestionário popular, do ponto de vista da formação política, né? Das pessoas se encontrarem, se formarem, entenderem que esse mundo ele não é organizado para acolher esse tipo de iniciativa e que, por isso, a gente precisa lutar para produzir um mundo diferente. Os desafios das compras públicas, principalmente PNA e PAA, né? Talvez a maior parte das cooperativas e associações da economia popular e solidária são do meio rural, principalmente no Nordeste, mas essa é uma característica, né, do Brasil todo. Enfim, essas são algumas questões que a ideia, né, de trazer essas mulheres tão importantes, assim, tão cheias de experiência para falar com a gente, era justamente nos abrir esse leque de problemas e, a partir daí, a gente abrir uma roda de conversa, né, para as pessoas falarem, perguntarem ou se manifestarem, contarem um pouco também do que fazem, das suas dificuldades. Como a gente falou, a gente fez né, o pessoal que se inscreveu na atividade preencheu um formulário e eu vou dividir com vocês aqui uma tela. Não sei se já está aparecendo aí para vocês. A gente tentou organizar aqui as perguntas que apareceram, algumas são repetidas, né? Então a gente organizou um pouco só para dar uma visualizada geral para todo mundo, né? Muitas delas coincidem com as questões que Nilza e Luzinete trazem. A gente organiza... Essa primeira tela são perguntas mais gerais. Que interessante, né? Que muitas delas não falam ainda da questão da comercialização, mas especialmente da questão da formalização, né? Que é um tema que nós, aqui da rede, sempre estamos às voltas com ele, né? Então, as pessoas perguntam, associação ou cooperativa? Né? Essa é uma pergunta-chave. Vale a pena mesmo formalizar? Como não desistir? Né? É tão difícil. Muitas perguntas. Qual seria o melhor formato jurídico para as iniciativas da economia popular e solidária, né? Do trabalho que se pretende autogestionário?
Algumas perguntas são mais específicas, né? Uma pessoa, por exemplo, fala de um mercado de pulgas que está organizando e precisa de ajuda para fazer, né, se institucionalizar. A questão do MEI, muita gente, né, às vezes consegue o seu CNPJ através do MEI. É um grupo, mas se apresenta como MEI. Esse é né, outro mistério, que às vezes é uma saída estratégica. Enfim, vale a pena criar uma cooperativa? Essa é outra pergunta, né? Qual a vantagem de criar uma cooperativa, né? Ou no lugar de uma associação, ou do trabalho individual? No segundo slide, as perguntas mais diretamente ligadas à comercialização, né? Então, algumas perguntas que são, na verdade, um desabafo. Quando que vamos ter comercialização direta entre governos, prefeituras e instituições com os produtores rurais, sem licitações e burocracia, né? A burocracia que NET e Nilza falaram tanto, né? E que não acontece em todos os pontos, desde das relações com o público, com o Estado, com o município, até a relação com o próprio mercado, né? Que exige uma série de coisas. As dúvidas em relação ao tipo de atividade que você realiza, se você vende mercadorias ou você presta serviços. Então, como é que os empreendimentos solidários fornecem serviços, né? Como é que eles fazem para entrar na comercialização? A questão das notas, das exigências contábeis, né? Como fazer a nota de entrada da cooperativa, as dúvidas em relação às exigências da formalização. Aqui uma dúvida em relação à venda por celular ou nas redes sociais, né, que o pessoal da Copa Rede já está começando, né, já está fazendo, então já está abrindo um caminho. Enfim, meio a ideia, né, talvez não seja responder todas as perguntas. A gente tem, né, um mundo enorme à frente, mas fermentar essas questões, né, e colher a colaboração das pessoas que estão aqui interessadas em dividir sua experiência, né, em questionar, em lutar para que a gente encontre respostas, né? Eu acho que a gente está muito mais no sentido de luta política, né, para um Estado, para um direito, que não acolhe por uma contabilidade, né, que não acolhe essa realidade, né, que não existe, que não foi feita para essa realidade, né, que está o tempo todo expulsando essas iniciativas do mercado, do PENAI, do PAA, né? A questão, NET fala tanto da questão das dinâmicas da política, né? Principalmente das cidades pequenas, com suas relações cheias né, de favorecimentos, enfim, a gente está num momento eleitoral. Eu até estou aqui, no início eu preparei esses slides, fiz vermelho de propósito para lembrar o sangue dos trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui lutando, né, por um contexto mais adequado. Então, é isso, a gente abre, então, a roda de conversa. Eu tenho que lembrar que a gente tá no YouTube também, então vai ter alguém, se alguém que está no YouTube quiser fazer perguntas, é só fazer lá que a gente vai colher, e Ana vai controlar as inscrições das pessoas que querem, né, se manifestar, para a gente ter mais ou menos uma organização da ordem, né, das falas, das manifestações, e é isso, a roda está aberta, né? É o pessoal aqui da rede que está participando também, né, e, enfim, contribuir. E é só um começo. A vontade que a gente tem é que muitas ações aconteçam e que a gente possa criar uma rede de apoio, de diálogo, para descobrir as respostas todas, quem sabe, né? E lutar pelas respostas também. Mas é isso, vamos lá. Eu só sou aqui a mediadora. Quem vai querer, se a gente tem alguma pergunta, ou algumas dessas perguntas que eu coloquei aqui na tela, né? Ou questões da tela, se a Nilza e NET quiserem também se manifestar, falar, enfim, é isso.
Bárbara se inscreveu. Bárbara, pode falar. Oi, gente, boa tarde de novo. Na verdade, eu queria meio que compartilhar com vocês, assim, né? Meio que a gente já chegou em um consenso na rede que não existe uma forma correta, assim. Tem muitas das perguntas que chegaram, muitas foram assim: qual o formato correto, qual a melhor forma de se institucionalizar, né, juridicamente. E, na verdade, dentro do campo popular, o que a gente percebe é que não existe esse jeito certo, engessado. E é bem isso que a rede vem discutindo, sabe? Uma das coisas que eu acho que a gente já pode bater o martelo é isso. Esse jeito engessado não tem. A partir da realidade prática ali, do grupo, né, do coletivo, é que a gente vê o que melhor se encaixa. E como a contabilidade, enfim, e as legislações que estão aí não nos acolhe, a gente vai dando um jeito de se moldar. Então, às vezes a gente bate ali na parede e volta, e não é para desistir, é para a gente ir achando as saídas. E essas saídas, às vezes, a gente acha compartilhando as experiências. Às vezes no estado da Bahia, tem uma experiência, a gente está tendo empecilhos, né? E às vezes o pessoal do Ceará ou do Rio de Janeiro já conseguiu vencer aquilo. Apesar que tem legislações que são estaduais, que são diferentes, mas a gente consegue ver novas formas de fazer, possibilidades. E a rede é para isso, sabe? Para juntos e juntas acharmos saídas. Eu acho que isso é importante. Outra coisa que eu queria falar, na fala da Luzinete, ficou bem claro isso sobre a falta de segurança nos editais das compras públicas. E isso se agravou muito, né, nesse último governo. E como isso afeta os empreendimentos populares. Então, assim, isso é uma questão também da gente estar discutindo. E tem várias perguntas que vieram que a gente poderia estar discutindo, né, trazendo já umas respostas aqui, mas aí seria bom se as pessoas mesmas falassem, e para ver se as pessoas estão aqui também, né? Enfim. Obrigado, Bárbara. Agora é Paulo. Boa tarde, todos e todas aí. Meu nome é Paulo, eu faço parte da Copsol Brasil. Falo aqui da Paraíba, né? A Copsol Brasil é uma cooperativa de trabalho, né? Ela foi fundada em 2007. De lá para cá vem atuando principalmente no campo da execução de trabalhos com projetos de assessoria e também projetos ligados à questão com licitações para prefeituras, projetos de assessoria aos projetos Minha Casa Minha Vida, projeto técnico-social, basicamente, e outros projetos por aí, né? E eu queria trazer um pouco da experiência que aconteceu com a gente aqui na Copsol. A gente conseguiu um projeto aqui na Paraíba em 2018, né? A gente executou esse projeto de 2018 até o final de 2019, começo de 2020. E aí, como as coisas, infelizmente, a gente acaba descobrindo, né, essa parte burocrática, muitas vezes, já no fazer da coisa, né? Por mais que a própria cooperativa ela tenha essa experiência desde 2007, né? A gente tem esse caminhar e a gente tem sempre muito atento em relação a isso. A gente executou esse projeto aqui na Paraíba, junto ao governo do estado, e aí foi feita, inclusive, o recolhimento de algumas das receitas referentes aqui ao estado da Paraíba, né? Só que aí a gente foi surpreendido, isso já no alto da pandemia, em 2020, a gente foi surpreendido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que é a sede da cooperativa que fica em Porto Alegre, que a gente teria que pagar os impostos lá. Ou seja, a gente acabou tendo um processo de bitributação. Os impostos que a gente pagou aqui era para a gente ter pago em Porto Alegre. E aí, aqui cobrava, como aqui já cobrava diretamente na nota, quando a gente emitia a nota fiscal, já era cobrado automaticamente os impostos, não tinha nem como a gente fazer, a gente ficou sabendo depois. Isso acabou gerando uma multa para a gente. Uma multa, inclusive, multa muito alta, que a gente até parcelou em 300 vezes para tentar pagar. E aí isso que fica complicado para a gente, enquanto do campo popular, da economia solidária. Porque, pronto, a gente fica muito atrelado a esse sistema
burocrático que às vezes engessa a gente, né? Porque se a gente não conseguir pagar a parcela dessa multa, a gente não consegue tirar a certidão municipal. E a gente fica trancado para, inclusive, participar de outros projetos e conseguir outras coisas, né? A gente acaba entrando nesse ciclo, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido da questão da própria legislação, né? De ver como a gente organiza isso, e muitas vezes isso também entra no sentido da própria pessoa que está ali executando, de repente, determinada tarefa do setor público, de não conhecer, né? Acho que foi Bárbara que falou antes agora, né, a questão de algumas questões legislativas. Existem, inclusive, algumas legislações que nos atendem, né, que atende as cooperativas, né, que atende a gente do campo popular, mas quando a gente chega nos setores das receitas, nos setores do governo, as pessoas têm total desconhecimento da regra da lei, né? E isso acaba nos prejudicando, né, e acaba complicando ainda mais, né? Dona Luzinete, inclusive, falou a questão aí da licitação que ela participou, né, do processo lá da chamada pública, e que ela acabou sendo desclassificada por conta da falta da certidão municipal. Se eu não me engano, existe na legislação que se você tiver, enquanto cooperativa, enquanto microempresa, empresa de pequeno porte, se tiver faltando a certidão, algumas certidões, como a certidão municipal, tem até 5 dias para se entregar isso. Você não precisa ser desclassificado automaticamente. Então, acho que esse tipo de coisa, né? Que aí, quando a gente chega, inclusive, a gente participa de algumas licitações enquanto Copsol, e aí chegam as empresas maiores, elas já são, como a Luzinete falou, são tubarões, né? Porque elas conhecem de A a Z, conhecem de cabo a rabo a legislação, né? Conhecem tudo, né? Enquanto a gente fica ali meio que naquela dúvida, como assim? Pode, não pode? Pode, não pode, né? E aí a gente acaba muito nesse sentido, né? E eu acho que fundamental, né, muito importante esse papel da rede aqui, enquanto Rede Contar, porque é cada vez mais importante que a gente avance nesse processo de divulgação, né, de passar as experiências, né, de passar como as coisas são, né. Não sei se futuramente, eu faço também parte de uma incubadora, faço parte da incubadora aqui na UFPB, aqui na Paraíba, né, e uma coisa que aí eu me coloco na culpa também em cima disso, que acho que muitas vezes falta para a gente, às vezes passar um pouco de um passo a passo de algumas coisas, né. Eu acho que tem certas coisas que a gente poderia também ter por escrito e também poderia estar divulgando mais, poderia estar compartilhando mais, para que as cooperativas, para que outros empreendimentos não passassem por certos problemas que a gente passou lá atrás, né? Então, acho que tem muito disso também, da questão de como a gente também... Existem os problemas burocráticos que nos afetam, mas também existe uma parte da legislação, uma parte dessa burocracia também, que eu acho que se a gente tiver, talvez, esse passo a passo, a gente consegue também avançar em algumas questões. E aí depois eu vou comentando mais algumas outras coisas. Mas parabéns aí a todo mundo aí, viu? Eu estou gostando muito dessa live aqui. Obrigada, Paulo. Betânia. Olá, boa tarde a todos e todas. Betânia, eu sou da Paraíba, né? Estou no município de Pedra Lavrada e participo do coletivo regional das organizações da agricultura familiar com assessoria técnica do PATAC, né? A gente discute também o tema de comercialização junto às famílias agricultoras. Hoje, pela organização que eu faço parte, a gente ainda não tem uma cooperativa formada, estamos no processo de conhecer, dialogar, ver todos esses gargalos, né, que existem aí, que são discutidos e que precisam ser mais discutidos para, de fato, a gente formar uma cooperativa, né? Mas dizer assim que as famílias agricultoras, elas estão organizadas, porque ela tem a produção, né? Elas sabem como beneficiar a sua produção e sabem para onde comercializar. O que impede essas famílias agricultoras? A burocracia, a legislação, que impede com que faça com que essas famílias agricultoras ela comercializem seu produto. Porque se um determinado grupo de famílias abre uma cooperativa, ela já abre a cooperativa no intuito de facilitar a sua comercialização. Mas que quando a gente vem para a realidade, realmente não facilita. Tanto aí pelo depoimento de Luzinete como de Nilza, e outros depoimentos que a gente vem discutindo ao longo desses anos e vendo que a cooperativa ela é importante, mas se a gente não conseguir desburocratizar
As cooperativas, principalmente as cooperativas populares, o que precisamos também diferenciar uma cooperativa popular de uma grande cooperativa, dessas cooperativas do agronegócio, né? Aonde existe uma imensidão de facilidade para a comercialização dessas cooperativas do agronegócio, e quando vem para as cooperativas populares, fecham a comercialização, trancam a comercialização. Então, assim, é um processo bem difícil. Hoje a gente não tem uma cooperativa, mas a gente tem um espaço físico de comercialização dentro do território do coletivo, que é a Bodega Agroecológica, onde as famílias agricultoras elas enfrentam uma imensidão de desafios para comercializar dentro desse próprio espaço, enfrentam desafios de comercializar na feira livre, na feira da agricultura familiar, que são espaços abertos que era para as famílias agricultoras ter um livre acesso de comercialização. Então, a comercialização, de um modo geral, ela é muito burocrática, ela impede muito, né? A gente às vezes diz assim, as famílias agricultoras elas precisam se adequar à legislação, à burocracia, para poder comercializar. Sim, nenhuma família agricultora ela quer burlar nenhuma lei. Ela só quer que essas leis sejam mais flexíveis para que elas possam acessar, de fato, a comercialização. Então, assim, a gente da agricultura familiar, as famílias agricultoras, elas reformam a cozinha para poder beneficiar o seu queijo, elas reformam uma cozinha para poder beneficiar um doce, elas se adequam ao que é pedido pela legislação. Mas elas são presas quando vai para uma prefeitura para acessar um PENAI, quando ela vai para um governo do estado para acessar um PAA, que quando é uma cooperativa popular, se pede uma certidão estadual, que muitas cooperativas, quando a dona Luz Neto disse que teve que pagar 3 mil, se eu não me engano, que eu tive que sair aqui um pouquinho para atender uma pessoa, quase 3 mil reais para poder se pagar lá um absurdo uma coisa dessa. Aonde uma cooperativa, ela tem, se ela não está comercializando, como é que ela vai ter recurso para poder pagar uma taxa altíssima? Eu digo também porque eu faço parte de um grupo de beneficiamento que produz polpas a partir de frutas nativas, aonde a gente pagava uma taxa anual de um grupo de beneficiamento ao CREA de um absurdo. E quando as famílias agricultoras, muitas delas vai atrás da DAP, que é direito dela, que hoje vai, acho que a partir de agora de outubro, passa a ser a CAF, né? Que é um direito da família agricultora, muitas vezes ela é negada, porque ela não tem uma terra, ela vive na terra de um sogro, de uma sogra, que precisa fazer um contrato de comodato para poder ter direito a uma DAP, ela é negada. Então, são as condições dadas às famílias agricultoras que estão preparadas, estão se organizando e se adequando para poder comercializar, mas que são oferecidos empecilhos que impedem delas comercializar. Então, assim, a gente precisa fortalecer muito essa rede de comercialização, seja a partir de cooperativas, de feiras agroecológicas, de pontos fixos de comercialização, porque a burocracia exigida para que essas famílias agricultoras estejam comercializando nesses espaços é absurda, mas que uma prefeitura, quando a gente vai atrás do SIM, diz que não tem condições de instalar o SIM dentro do município, mas que exige que a família agricultora tenha um selo, não é isso? E várias outras questões que são exigidas. Então, assim, a gente estamos nos adequando. Eu acho que o que precisa, de fato, mudar nesse país é que as leis exigidas para a comercialização, elas se adequem à realidade das famílias agricultoras. Parei porque eu falo muito e vou bem além. É um tema que eu gosto e estou responsável dentro do território, e a gente enfrenta muito desafios, né? E que a gente sabe o quanto as famílias agricultoras penam, né? Para comercializar.
Valeu. Como disse aqui a Flávia, Betânia, você falou tudo, né? E a Arlete Vieira, lá no YouTube, disse que a legislação não se adapta às necessidades dos empreendimentos solidários, porque essa atividade não é conhecida pela maioria do poder público em suas exigências. Então, acho que todo mundo aqui está corroborando, né? Está nessa mesma intenção e sabe que é isso que acontece de fato, né? E agora é Luzinete. Pois ela fez jus às minhas palavras, né? Porque a gente, quando a gente chega até onde nós estamos, em cooperativismo, a gente vê esses travos que passa, que chega até nós para a gente desistir, né? Mas com nossa luta, nossa garra, a gente vai em frente. Um depoimento de uma criatura dessa só fortalece mais. Só que, assim, a gente tem mais, que Bárbara falou aí no início, leu, acho que é até alguma coisa do Render, né? Criar um meio coletivo de contabilidade. Criar, sim, um meio coletivo, não só da contabilidade, e sim um coletivo para a gente travar esses gargalos que aparecem aí, né? Uma certa vez veio alguém responsável do Rio Grande do Sul fazer até uma fiscalização a respeito do PENAI. Mas a gente fala, a gente comenta as coisas erradas, mas quando sai, ela anota tudo para levar para lá, para da onde ela veio, mas não traz a solução, porque, assim, nenhum movimento que a gente funciona, que a gente participa, como a chamada pública, mesmo municipal, como aquele senhor falou, realmente a gente sabe, a gente é orientada, porque muitas vezes a gente não está por dentro de tudo, porque um estatuto não sei quantas folhas, um edital não se fala mais, né? Mas a gente tem assessores, como a gente aqui da Cobaf, tem o pessoal da incubadora, tem a Flávia mesmo, que é muito dedicada nesse sentido, mas quando a gente chega lá, a gente está só, quem fala mais alto são eles. A gente sabe que é justamente uma certidão municipal que a gente sabia que estava vigente, a gente não pode nem gritar o que eu mesmo fiz uma de mal educada. No primeiro ainda assinei ata lá e tudo, mas no final eu nem assinei ata, eu peguei meus documentos, minha pastinha e saí sem nada, nem ter logo, para verem que a gente não é besta também, mas como está em questão a época política, a gente não pode nem estar bulindo muito, porque termina sendo muito visada e aí piora para a nossa situação. Então, assim, gente, eu acho que a gente, dentro desse Render, a gente juntar para fazer um coletivo para ver se a gente ameniza mais essa situação, né? Alguém, Flávia leu, perguntou assim, que se valia a pena formar cooperativa. Vale a pena. Mas se você puder se agregar a uma, por conta dessas burocracias toda que existe, que a gente muitas vezes não consegue ultrapassar, por mais que a gente converse, por mais que a gente lute, por mais que a gente se encha de documentação, eles sempre acham um meio para poder travar a gente. Então, a gente, diante das organizações populares, a gente criar um jeito, achar um jeito de fazer esse coletivo para a gente derrubar mais essa burocratização toda. Passo a palavra. Obrigada, Luzinete. Agora a Flávia. Eu me inscrevi primeiro para reforçar, né? Eu acho, a gente sempre falava nas nossas discussões aquilo que Betânia falou, né? Que, na verdade, é muito comum quando você faz formação, o pessoal das universidades, o pessoal, enfim, que trabalha como assessoria,
apontar, não, porque o grupo precisa não dá certo porque as pessoas não têm conhecimento, não têm instrução, enfim, é como se o problema fosse dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é, né? É o que Betânia falou, o problema não é as pessoas se adequarem à legislação, é a legislação que ela é feita pensando numa realidade que não que é de uma minoria da população do Brasil, né? Ela está ali olhando para pessoas nos centros urbanos que têm grana, geralmente homens urbanos, né? A gente é uma coisa assim que chama atenção, por exemplo, é o fato da grande parte dessas iniciativas serem formadas por mulheres, né? E muitas mulheres do campo, né? Essa é uma realidade que precisa ser respeitada pela legislação. E uma coisa que chama atenção muito para a gente é o fato de que a cooperativa em si é um formato jurídico mais complexo do que os outros, né? É muito mais complexo você criar uma cooperativa e manter a cooperativa nas suas exigências, desde uma simples assembleia que precisa de uma publicação, que, por exemplo, uma empresa que geralmente usa aquele formato da sociedade limitada, não precisa fazer, né? Você tem a limitação para usar o Simples, por exemplo, que é o sistema, né, simplificado de tributação, no caso das cooperativas. Tudo é feito para que as únicas cooperativas que consigam sobreviver são as cooperativas que são empresas, né? A do agronegócio, as grandes cooperativas industriais, que não tem nada de popular, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, e tem tudo a ver, né, o que o Ned falou, que várias pessoas falaram, que o Paulo, a gente precisa criar a rede, ela tem sido, né, gestada, pensada justamente nesse sentido, de contribuir para a gente criar um canal de comunicação, né, para construir coletivamente tanto uma troca de informações, né, um aprende uma coisa, como a gente fala aqui na Bahia, tomando porrada, a gente toma uma queda, quebra a cabeça, mas aprende. O companheiro que está ali em outra iniciativa já não vai quebrar a cabeça, né? Então, a gente vai trocando as cabeças, mas, assim, eu acho que é muito importante saber que a gente não pode se contentar com esse miudinho que a gente vai resolvendo na estratégia do dia a dia. Isso precisa ser feito, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar numa construção política, né? Grandiosa, da gente pensar que a gente precisa, na verdade, de um outro mundo, de uma outra economia, de uma outra forma de trabalhar. A gente precisa se articular e a gente saber que isso não é impossível, né? O que a gente tem hoje foi criado por nós e também pode ser descriado por nós, né? E cá entre nós somos em muito maior número. Enfim, então, assim, eu acho que gosto de chamar atenção. O direito não é uma coisa que existe, que tem, né, vida própria. Ele é fruto das relações de poder, das lutas, das pressões, da gente que grita, que queima pneu, que vai para a rua, que vota direito, sabe? Enfim, a gente precisa pensar nisso. A gente também precisa lutar por uma legislação que responda a essa realidade, né? Uma contabilidade que responda a essa realidade. Meio isso que a gente está propondo aqui, enquanto rede, nessa discussão, né? A cooperativa, né, que é o formato mais simbólico assim, da economia popular e solidária, ela não é um formato que seja capaz de responder uma realidade que está aqui, né, nessa roda conversando. Ela é cheia de obstáculos, ela tem mais obstáculos do que os formatos usados pelo empresariado, né? É quase tão complexa como o SA, como a Sociedade Anônima. Talvez sejam os tipos mais complexos. Então, enfim, a gente precisa lutar muito e se juntar, porque só se luta junto. É isso que eu queria falar. É isso, não temos mais nenhuma pergunta lá no YouTube. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, quer fazer mais alguma fala antes da gente fechar? Ana, na verdade, eu ia fazer só complementando assim,
o que a Flávia falou, que parece que às vezes não fica claro, mas cooperativa e associação não são os únicos formatos. Isso precisava ficar claro, sabe? Porque, às vezes, a gente do campo popular, quando vem discutir, pensa que só existe realmente esses dois formatos. Mas, inclusive, existem outros formatos que são utilizados pelo capitalismo, né? Enfim, e que a gente pode se aperfeiçoar também desses formatos e trazer para o campo popular. A gente pode se utilizar, porque, inclusive, eles se utilizam do formato de cooperativa, sabe? E tem formatos que a gente pode estudar e pode, a depender do caso, ver que é mais viável para aquele grupo. O que tem que acontecer é que a gente não pode ter medo eu ia dizer de estudar, mas não, é de se apropriar desses instrumentos, porque isso são instrumentos, né? E assim, e é isso, assim, eu acho que a rede vai nos proporcionar isso, proporcionar coletivamente. Ótimo, Olá. Bárbara. Albina quer falar agora. Eu acho que a gente vive vários momentos simultâneos. Uma das coisas com essa dificuldade toda que a gente tem das legislações não adaptadas às realidades, a dificuldade muitas vezes da gente também penetrar em todo esse mundo de conhecimento, nesse mundo de detalhes, faz com que a gente tenha que pensar que a gente tem uma estratégia deste momento, como uma estratégia de guerra, não é tranquilidade, né? E a gente tem que assumir que nosso momento agora é um momento de guerra. Então, a gente tem que ter as armas de guerra. E aí, as armas de guerra dependem de comunicação. Não tem como a gente não ter informação e comunicação. Às vezes, a gente confunde um pouco essa coisa de informação e comunicação. Uma coisa é ter as informações, outra coisa é as conexões das coisas. E eu acho que a gente, muitas vezes, não tem as conexões adequadas das informações. E isso é necessário. Então, neste momento de guerra, a gente precisa muito de informação qualificada, precisa muito de comunicação adequada e que chegue a todos no nível de cada um, e a gente se preparar para a luta do que a gente quer. Aí a gente tem que criar, como eu disse, esse mundo novo, mas a gente tem que imaginar como é que ele seria. O que a gente precisa? O que a gente precisa construir? O que a gente precisa lutar? Em que níveis? Em que lugares? Em que setores? Em que tipo de guerra a gente vai ter que estabelecer e que tipo de armas a gente vai utilizar a cada passo? E isso não se faz só com o sofrimento do dia a dia. A guerra no dia a dia, ela pode se tornar cada vez mais dura e ela derrubar todo mundo no final das contas, né? Ou então, seja derrubar porque não foi possível transpor aquele problema, seja porque a gente morre no caminho. Morre mesmo, morre de ser enterrado, não é morte assim simbólica. Né? Então, eu acho que a gente precisa dividir também qual é a luta em que tempo. Agora é um tipo de luta, os municípios estão cada vez pior, as estruturas municipais estão cada vez pior. Então, o que a gente faz com isso? Como é que a gente trabalha com isso? Né? Então, muitas vezes, com certos instrumentos meio de guerrilha, né? A gente vai ter que se preparar para isso. Não tem como a gente enfrentar uma guerrilha sem ter armas e sem saber como enfrentar. Então, essa guerra, ela não é só daquele que enfrenta o problema lá quando, ainda por cima, depois que faz tudo, não consegue, né? E a gente fica olhando como uma dificuldade que aquela pessoa ou aquele grupo e aquela cooperativa teve naquele momento. Mas a gente precisa assumir que estamos numa guerra,
né? E para isso precisamos de instrumentos da guerra. E precisamos também planejar como é esse mundo novo e o que envolve, desde as questões objetivas de mudanças até as questões políticas mesmo, né? Políticas partidárias, o que envolve, como a gente se envolve nisso, né? Então, é um olhar que eu tenho sobre tudo que foi falado aqui. E eu acho ótimo ter um espaço como esse espaço para a gente poder minimamente trocar essas ideias. Obrigada, Albina. Ana? A gente já está no finalzinho, né? Mas eu achei válido também colocar minhas percepções e dialogar um pouco com uma questão que veio ali na resposta do formulário, que é sobre quais os desafios, os principais desafios, né, e as principais conquistas alcançadas pela cooperativa através da comercialização. E aí dialogar também com algumas outras questões que eu achei muito interessante, assim, inclusive eu acho que pela rede a gente vai acabar voltando, né, nessas questões, porque elas são muito legais, assim, né, muito direcionadoras mesmo de reflexões, de debates. E aí, o que eu considero, assim, que no âmbito das cooperativas, que hoje esse evento né, sobre cooperativa, comercialização de cooperativa, né, o que eu considero como avanço, assim, né, então destacar duas coisas, assim, né, o primeiro deles é construir autonomia, né, então acho que, em alguma medida, as cooperativas, né, mesmo com todos esses desafios que a gente aponta, né, que eu acho que o que às vezes aparece que é o que a gente mais tem desafios, né, é tanto desafio que fica até difícil de ver o que a gente já avançou, né? Mas eu acho que principalmente a construção da autonomia financeira e da autonomia de quem se envolve, né, na construção dessa ferramenta que é a cooperativa. Eu acredito muito que o fazer forma, né? Então, indiferente do tipo do formato, né? O fazer forma, né? Empodera quem está fazendo, né? Então, essa semana, inclusive, estava discutindo isso, né, sobre como que o princípio da educação cooperativista ele se constrói na prática, né, não é uma coisa que você faz um curso para aprender, né, é no cotidiano. Eu acho que essa autonomia, ela é tanto econômica quanto do saber mesmo, né, de saber lutar pelo que você está construindo. E também de lançar a ideia dos nossos empreendimentos, né? Acho que a economia popular e solidária, ela se diferencia, né, na forma de fazer, principalmente pelo que a gente, o que a gente conecta, né, de ideia no que a gente comercializa. Então, a gente não está só vendendo um produto, né? Tá organizando a nossa comunidade, está organizando o nosso espaço, né, o nosso território. Eu acho que isso é um avanço, né? Conseguir organizar isso e mostrar para fora, vincular para fora, tem uma força muito grande, né? Então, também queria trazer alguns desafios, né? Do que eu acho dos que não apareceram, né? Para colocar mais um pouco de desafio no caminho. Que eu acho que são um deles, fortalecer os canais que a gente já tem construído, né? Então, ali não apareceu nos slides, mas também nas perguntas, se destacou que os canais de comercialização são mais os institucionais e a compra direta, né? A venda direta para os consumidores. E eu acho que isso é muito nosso cenário, assim mesmo, né? Então, a gente tem uma economia solidária que se fortaleceu muito com políticas públicas que foram construídas, né? Então, eu trabalho com cooperativa do MST, acompanho há um tempo as cooperativas do MST, e é inegável, né, que a gente se constrói com política pública, você consegue se consolidar com política pública, dar o primeiro passo com política pública, comparar, né, as iniciativas que tiveram algum tipo de amparo com quem não teve, isso faz total diferença, né? Mas que no último cenário a gente se lançou com muita força nessa comercialização direta, né, e por meio do site, das cestas, dos grupos de consumo locais, e eu acho que a gente tem ganhado confiança, assim, para não ficar só reclamando ali do PNAE, né? Porque a gente sabe como o PNAE, que é nosso principal canal institucional, é desgastado e desgastante, né? Nas relações aí de venda. Aqui no estado a gente faz reunião sempre com o órgão que faz a gestão do PNAE,
E parece assim, não vai para frente, e não vai mesmo, né? Porque é um programa falido, assim, é um programa que, no âmbito federal, é um programa que cada vez mais é para não funcionar, né? Eu espero que volte a funcionar, porque ele é um programa muito importante, acho que não é só economicamente, mas também do ponto de vista da alimentação escolar, é um programa importante. Mas, assim, tá se lançando nessa construção da comercialização direta também faz com que a gente avance para se sentir seguro de construir essa comercialização também localmente, né? De construir relações diretas com os consumidores e de avançar cada vez mais nisso, né? Então, eu acredito que um dos desafios é fortalecer os canais que a gente já tem e a gente já sabe fazer, né? Eu acho que é aperfeiçoar esse modo de fazer. E o outro é de construir caminhos conjuntos, né? E por meio aí das articulações locais, outras articulações, que eu acho que aparece aqui numa das perguntas também do questionário, que é sobre competitividade, né? Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta está aqui, mas eu queria também problematizar um pouco, porque eu acredito que competitividade a gente tem que ter, né? Porque a gente também nossa propaganda. Então, competitividade é mostrar que a gente tem é quase que uma condição de estar comercializando a produção. Agora, a competição entre as iniciativas é uma questão que eu acho que tem condições assim, de superar, e uma das formas de superar é de se articular mesmo localmente, né? De pensar aí estratégias conjuntas para comercializar. Por exemplo, iniciativas que produzem matéria-prima, determinada matéria-prima, por exemplo, vamos pegar um exemplo de produto alimentício, é mais fácil, né? Você pega, às vezes, tem uma cooperativa, uma associação que tem uma produção de trigo, que está lá sofrendo, né, para ter uma produção de trigo, um alimento saudável, e aí você pega a padaria comunitária que produz pão e vai comprar o trigo num comércio externo, né? Então, às vezes, a gente está ali localmente, brigando, né, construindo as coisas junto, mas você não consegue se ligar, né, de fortalecer o empreendimento que está do seu lado. E eu acredito que isso é um desafio muito com um direcionamento muito potente, assim, né, que é de como se fortalecer, como a gente se fortalece, assim, e o consumo consciente, assim, no âmbito dos empreendimentos, eu acho que ele tem uma força muito grande, porque uma coisa é de falar do consumo consciente individualmente, né, eu vou comprar conscientemente enquanto pessoa física, agora, enquanto pessoa jurídica é grana, né, se você for ver, assim, na ponta do lápis é grana, é muita grana, que às vezes você paga para alguém, né, para uma empresa que na prática não nos favorece em nada, né, que essa grana ali está lucrando, inclusive, em cima dos funcionários daquela própria empresa. E é isso, gente, eu falei muito também. Muito obrigada pela presença de todos, muito legal o evento. A Ana não falou, mas ela é da Rede Contar, então a gente vem falando muito sobre esses temas, né, e aí a Ana trouxe também o que a gente vem discutindo dentro da rede. Agora, Nayane? Boa tarde a todos. Eu consegui só entrar aqui agora, né, pelo Meet. Eu estava no Zoom, né? Eu estava só pelo YouTube. Mas, enfim, observando, né, acho que um dos maiores problemas que a gente tem é a questão das vendas somente para políticas institucionais, né? No caso, PENAR e PAA. Aqui no DF, que eu sou aqui do DF Goiás. Então, tipo, eu trabalho numa cooperativa do DF e outra do Goiás. Mas a do DF, a gente abraçou esse ano todo o PENAR do DF e agora, atualmente, a gente conseguiu fazer parcerias com outras cooperativas de dentro do DF. Também estamos com a parceria aí com a UNB, né, que eu também faço parte, que é uma incubadora que tem dentro da Universidade de Brasília. Também faço parte, fazendo licenciatura em Educação no Campo, e aí, a partir dos projetos de extensões, a gente está avançando nessa questão aí com o pessoal, né, do município de Formosa, pessoal de Minas e o pessoal de Brasília. Então, a gente está abraçando esse povo e tentando avançar mais nessas questões aí das políticas públicas, né, para a gente ver se a gente dá um avanço e vende mais, né, e ajudar os demais agricultores, enfim. Porém, como eu vi aqui a questão quando a Ana mandou,
questão da comercialização. É um problema muito grande aqui para a gente. Por quê? Porque essa questão da comercialização, a gente quer sair, quer continuar com o PENAI e PA, mas a gente quer entrar dentro de um mercado. A gente também quer bater de frente com o grande. Por quê? Porque a gente tem produto, a gente tem vários produtos onde a gente pode vender para o povo, né? Para os demais, né? Que não conhecem. Então, assim, quando falo em comercialização, a gente sai um pouco aqui do PENAI, um pouco do PAA e partir para um mercado maior, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa mais profunda, onde a gente tem que debater mais sobre esses assuntos, sabe? Atualmente, a gente está com uma cooperativa onde a gente fez uma parceria aqui em Brasília, que é a Central do Cerrado. A Central do Cerrado já conseguiu colocar produtos de produtores dentro do Carrefour, onde a gente agora está junto, que a gente está lutando para ver se coloca produtos nossos, arroz do sul, geleia, enfim. A gente tem séries de produtos do MST, onde a gente agora está avançando com esse povo para a gente poder comercializar. E agora o maior deles é o Baru. O Baru, a gente também está junto aí, estamos comprando, estamos vendo se a gente faz uma parceria, não sei se vocês conhecem, a Barucas. A Barucas é um povo que está unido para vender, para comprar baru. Então, a gente está junto também para a gente poder comprar bastante esse ano, principalmente nessa safra, para a gente não somente vender aqui no Brasil, mas a gente também avançar, vender para fora, como já foi vendido, né? E, assim, além disso, a gente está aí com essa questão da comercialização em pequenos restaurantes, em escolas, né, particulares, e a cada dia a gente está tentando avançar mais. Por quê? A gente não quer ficar somente dependente do PENAI e do PA, porque a gente sabe que é uma burocracia, porque isso é o Estado. Querendo ou não, o Estado impõe isso, que a gente tem que seja burocrático. Então, eu ouvi muitos falando aqui sobre a questão de documentação. É real, documentação é complicada mesmo, porque se fosse uma venda mais direta, não teria tanto esse problema, mas ela não é direta, ela é totalmente indireta, onde passa pela prefeitura, enfim, né? Então, a gente tem as burocracias. E, assim, a Cooperval, isso é a Cooper Carajás, a gente está aí. A Cooperval, que é uma cooperativa do Goiás, a gente está indo em um processo, ainda não está bem avançado, mas a gente está lutando aí para que as coisas ocorram bem, né? Fizemos parceria com a Cooper Carajás e estamos avançando cada dia mais e melhor, né? Então, assim, é válido a gente fazer parcerias. Então, quando a gente tem cooperativa que está avançando, a gente tem que grudar. A gente tem que ser que nem chiclete mesmo, grudar e falar, vamos aqui, vamos lutar, e vamos conquistar, entendeu? Porque senão a gente não avança, a gente fica parado, achando que uma cooperativa pequena vai avançar. Vai, mas em passos menores. Mas é isso, é a minha contribuição, e eu espero ter ajudado algumas pessoas, né? E pensa esse lado, fazer parcerias com outras cooperativas, para que avance. Obrigada. Obrigada, Nayane. Digenir? Eu vou acertar com você. Oi, boa noite. Ouvindo, Ana? Ouvindo alto e claro. Ah, beleza, então. Eu só quero deixar duas palavrinhas só. Primeiro, que as leis, as atuais, elas foram criadas para as empresas capitalistas. Então, nós estamos tentando nos adaptar a essas leis. Então, não existe lei própria para as cooperativas populares e nem para a economia solidária. É isso que nós estamos discutindo aqui. Os problemas não é somente para a agricultura. A gente que está aqui, eu estou falando de São Paulo, então, a gente tem agricultura familiar, mas a gente tem serviços, a gente tem outras atividades. O que a gente precisa, na verdade? A gente precisa se organizar
primeiro, no município. O que eu tenho de lei no meu município? O que eu preciso de alterar? Então, eu me organizo no meu município, depois no meu estado, aí sim nós vamos discutir o nacional. Porque você viu quanta divergência para vocês que estão no norte e no nordeste. No sudeste é outra história. Então, eu acho que a gente podia pensar nisso, nas organizações dos municípios, das pessoas que estão aqui participando agora, e depois no Estado, o que existe de lei no seu Estado para a gente ir brigar no nacional. Aí nós nos juntamos, e quando eu digo sempre que outra economia é possível, mas nós temos que lutar muito, nós temos que ter leis próprias que diga isso aqui é um empreendimento de economia solidária, isso daqui é um empreendimento de economia popular. Antes disso, nós vamos ficar tentando só dar ajeitada só, e quando passa, passa, e quando não passa, a gente refaz. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, Geni. Obrigada. A Cidélia estava inscrita para falar, mas eu acho que ela caiu. Então, Flávia? Eu acho, então, né, a gente passa a palavra para a Nete e para a Nilza, para elas encerrarem aí, darem uma palavra para a gente de despedida, de encerramento, e a gente vai continuar aí tentando articular essa rede, concretizar essas ideias, organizar elas e se comunicar. Enfim, eu vou. Acho que as meninas ainda, a Malu e a Ana, vão fechar depois de Nete e de Nilza, talvez com alguma orientação de como é que a gente está se reunindo, né? Como é que vocês encontram a gente e como é que a gente engrossa aqui esse grupão. É isso, Nilza, Nete, uma palavrinha aí para a gente se despedir. Pronto, eu começo. Bem, gente, eu ouvi outro dia dizer assim, que mestre não é aquele que ensina, e sim aquele que aprende. Então, eu mesmo, cada dia que passa, com comentários, com discussões, com bate-papo, eu só tenho aprendido, né? Outra coisa que tenho em mim é que eu nunca deixo de tentar, né? Tento, se deu certo, ótimo. Se não deu, pelo menos eu tentei, né? Então, assim, a cooperativa é tudo isso aí que todo mundo falou. É organização, é decepção, é tentativa, é tudo, né? Então, a gente saiu na chuva para se molhar, né? Pega um guarda-chuvona, né? Aquele guarda-chuva, né, Flávia, que você fala que a Cobar fizer, né? E botar em cima da cabeça e seguir, né? Então, assim, é muito bom a gente ouvir esses comentários, essas coisas, assim, porque às vezes a gente se desanima, mas muito mais se anima, né, em continuar com esses aprendizados, né? A gente, às vezes, ensina sem saber, né? E aprende muito com esses doutorados aí, que eu não passei por ele até o tanto que você passou, Flávia, e está passando também, que eu sei que você tem aprendido muito também com seus alunos, né? Mas, assim, é muito bom, viu? Então, o que a gente pode estar contribuindo, a gente contribui, e o que puder a gente aprender com vocês, é mais a gente pegar uma mala bem grande e botar, não é nem nas costas, é na cabeça. Uma boa noite para todos, viu? Foi assim ótimo, e espero que tenha mais para a gente estar se familiarizando mais, né? A cooperativa é uma família grande, né? Uma boa noite para todos vocês, e foi um prazer imenso, e muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.
A gente que está cheia de agradecimento, todo mundo aqui. Então, meninas e meninos, o que falar diante de tanta fala, de tantas experiências, e também, como a Leite falou, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que tudo a gente tem que tirar um aprendizado, a gente leva um pouco da nossa experiência e volta com muito mais ainda. Essa rede, eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje, ouvindo tudo que eu ouvi, falando um pouco sobre a minha cooperativa. E eu queria aqui falar também, acho que foi a Ana que falou, sobre a autonomia das pessoas, né? Que a gente entra numa cooperativa e a gente aprende a ter autonomia. Quando ela começou, ela fez a classificação, eu me vi nas palavras dela, porque a minha vida até uma cooperativa é uma história que eu não vou contar agora, porque até mesmo o tempo não dá, mas cada dia que passa, a gente se fortalece, porque a gente entende que a gente se fortalecendo, a gente consegue fortalecer a outras meninas que estão precisando da gente também. Assim como a gente convivendo e vendo a experiência de cada uma, a gente acaba se fortalecendo cada vez mais. Então, é por isso que a nossa luta é árdua, mas a gente não desiste, a gente está firme, a gente está forte, a gente corre atrás, a gente quer que as coisas dê certo, a gente conta com parceria, com parceiros, com amigos, e é muito importante a gente saber que a gente serve de exemplo para alguém, mesmo que você ache que não se sirva de exemplo, mas tem pessoas que se espelham em você. E alguns anos atrás eu não achava que isso era possível, e hoje eu já acho. Então, isso já é uma autonomia que eu estou tendo hoje, que antes eu não tinha. Aí eu desço para as comunidades, e quando eu volto de lá, eu volto renovada. Porque parece que ali naquele lugar a gente renova as forças, vem com outro ânimo, vem parece com mais garra para você lutar e para fazer com que as coisas aconteçam, para você poder fortalecer mais e mais aquelas pessoas. Então, eu acho que isso é uma autonomia do saber, né? Uma autonomia de você não só querer para você, como para as outras também. E isso é que fez com que eu esteja aqui à frente da cooperativa e falo uma coisa a você do fundo do meu coração. Os desafios existem, são muitos, são sim. Tudo que foi dito é a maior realidade, tudo. Mas quando você faz com amor, quando você quer que as coisas dê certo, quando você luta por uma causa, parece que vem uma força que é do além. E aí, quando a gente pensa em desistir por alguma coisa, vem alguma injeção, alguém que te dá a mão e fala, eu estou aqui, eu não estou sozinha, a gente vai seguir em frente, seguir forte. E é isso que eu queria, essa palavra que eu queria deixar aqui, que ninguém está sozinho. Uma pega na mão da outra, e quando para a mão de vocês para me apoiar. Uma boa noite. Espero ter podido contribuir de alguma forma e só agradecer por esse espaço. E quero dizer também, viu, Flávia, que a gente vai estar sempre junta. Eu quero estar sempre nessa rede que se fortalece cada vez mais. A gente costuma falar, porque aqui a nossa cooperativa Rede Produtora da Bahia, Cooperrede, ou então Rede.
Aí a gente fala assim, eita, que vocês estão nessa rede só se balançando. E assim é uma rede, é uma roda que não para de girar também. Muito obrigada. Obrigada, Nilza. Vamos nos balançar todos e todas juntos aí na sua rede. Vamos fazer uma rede enorme. Passo aí para a Malu, para a Ana, para a gente fechar mesmo. Acho que, em primeiro lugar, muito obrigada, Nilza e Luzinete, por essa troca generosa que vocês fizeram, de topar estar aqui com a gente, conversando sobre os desafios, né, para a comercialização. Acho que a gente, em nome da rede, a gente estende os agradecimentos também a toda a Cobaf, a toda a Cooperrede, e, de maneira geral, também a incubadora da UFS, pela Flávia, de fazer essa ponte. E a gente está inaugurando, né, fazendo essa abertura da Rede Contar, junto com vocês aqui, é muito especial. Então, muito obrigada mesmo. E assim, pessoal, foi maravilhoso, né, esse primeiro espaço nosso. E a Rede Contar, né, resgatando um pouco do que a gente falou, o nosso objetivo fundamental é esse, que é agregar, que é conectar, que é valorizar as diversas experiências de iniciativas e empreendimentos Brasil afora, assim, né? E, sobretudo, criar coletivamente estratégias e novas estratégias e formas, né, para a gente pensar uma contabilidade numa perspectiva crítica e popular. E acho que agora, aqui a gente falou de duas diferentes perspectivas e estratégias, né? Uma no âmbito mais estrutural, que é mudar os arranjos jurídicos e tributários no local, no nacional, e outras estratégias que é o hoje, né? Porque a gente precisa fazer que os grupos se sustentem, né? A companheira fez uma pergunta lá na inscrição, né? Como a gente não desiste? Então, estando junto aqui, e o nosso objetivo é estar engajadas nessas duas campos de estratégia que estão totalmente vinculadas, e a gente precisa disputar muito, e a gente faz isso junto. Então, em nome da rede, né, a gente quer agradecer muito a todo mundo que está aqui, falar que esse nosso evento vai ficar disponível no YouTube, então compartilhe com pessoas que vocês acham que isso pode fazer sentido. A gente vai, para todo mundo que se inscreveu e está aqui, a gente vai mandar uma mensagem pedindo um feedback, o que vocês acharam, então vocês podem ser muito sinceros e sinceras conosco, que a gente está aqui fazendo um primeiro teste, né, de como a rede dialoga e expande, né, esse nosso diálogo. A gente tem um Instagram, né, novo, então quem ainda não está acompanhando a gente é @Rede Contar, vai ser muito bom, pode escrever para a gente por lá, vocês também, né, já estão em contato com a Ana. O que mais? Mais alguma coisa, Bárbara? A rede, a gente tem se encontrado pelo menos uma vez por mês, também por essa forma virtual, né? Porque a gente está cada um num canto, para fazer um debate, para fazer estudo, para pensar coisas junto. Então, a nossa ideia é agregar. Então, quem aqui tiver interesse pode escrever para a gente, e a gente convida para o próximo encontro, para estar aí conhecendo todo mundo que está na rede, né? Muitos companheiros e companheiras estiveram aqui hoje, mas a gente tem mais um pessoal que vocês teriam oportunidade de conhecer nesse encontro mensal. Eu acho que faltou, Malu, só agradecer também ao pessoal que acompanhou a gente, né, no YouTube, que foi ótimo, que esteve com a gente, que ficou ali acompanhando e também compartilhando. Não é a mesma coisa que estar na sala, mas, sem dúvida, houve uma participação bem expressiva, e relembrar que sigam @Rede Contar, que o papel da comunicóloga é esse, @Rede Contar, entrem na nossa rede, a gente está realmente querendo fazer aí um movimento mesmo, né? Então é isso, e agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse fim de tarde. Gente, Então, boa noite e até mais. Boa noite, todo mundo. Sigamos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau.